Muito bem, pessoal. Muito boa noite a vocês que estão participando aí, tá? Da nossa aula dessa terça-feira às 8 horas da noite. Beleza? Pouquinho a gente participando, mas depois o pessoal vai estar vendo essa aula aí pelo YouTube, tá? O pessoal aí que, né, participa da aula do YouTube, muita gente não tá entregando formulário, tá, gente? Não tá fazendo formulário. Vão pegar firme no formulário, fazer, porque não adianta nada assistir a aula se não fizer o formulário, tá? O que vai valer é a frequência e a nota de vocês é estar entregando esse formulário aí no prazo máximo de 2 dias. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo ou o pessoal lá da escola, tá? O CRA, a coordenação também, que eles estão lá para ajudar vocês, tá certo? Não deixe de fazer as atividades. O microfone de vocês vai estar desligado, quem está assistindo aqui comigo agora. Se tiver alguma pergunta a ser feita, algum problema, alguma coisa, manda um texto para mim, tá? Toca na tela, vai aparecer 3 pontinhos, bate-papo, manda uma mensagem para mim, que aí eu consigo ver aqui, tá certo? Talvez lá no final da aula, se eu conseguir ligar o microfone de vocês, né, quem estiver participando, a gente troca aí algumas informações. Mas quem tiver vergonha ou quiser perguntar depois que assistir a aula no YouTube, manda no particular para mim, pode mandar mensagem, tá? Dúvida que vocês tiverem. Não fiquem sem aprender, tá certo? Vamos torcer para logo essas aulas presenciais voltarem aí, tá? Não desanime, tá, gente? Todo mundo está passando por isso, nós aqui em Franca, vocês em Rio Preto, tá? Praticamente o Brasil inteiro, o mundo inteiro está passando essa situação. Então, vamos deixar assim esse pequeno período aí atrapalhar, né, o futuro profissional de vocês. É muito importante que vocês participem, que vocês façam as atividades, que vocês continuem no curso, tá? Pensa que quando voltar tudo ao normal, vai aparecer emprego, vai aparecer serviço, vai precisar de gente. Vocês têm o curso, vocês estão na frente, tá? Então, vamos pensar sempre assim, beleza? Bom, vou estar compartilhando uma telinha com vocês aqui agora, tá? Da nossa aulinha de hoje. Preparei uma aulinha super interessante, super importante, tá? Seria muito mesmo interessante que todos pudessem participar, porque olha só o tema da aula de hoje, tá? O capítulo 4 do livro Profissão de Cuidador de vocês fala simplesmente dos direitos trabalhistas do cuidador, tá? Então, assim, quando a gente precisar arrumar um serviço, um trabalho, nossa, o que eu vou ter como direito trabalhista, o que eu vou ter como benefício, como que eu posso ser registrado? Então, essa é a aula, tá? Essa é a aula para vocês entenderem como são os direitos trabalhistas de vocês que optaram aí a estar fazendo um curso de cuidador, tá bem? Então, vamos entender um pouquinho nesse capítulo aqui. Qualquer dúvida, eu peço para vocês me mandarem mensagem, beleza? Deixa eu passar aqui. Muito bem, na aula passada, gente, da semana passada, eu falei um pouquinho para vocês de quando o cuidador é alguém da família, tá? Quando é um familiar que cuida de alguém ali da própria família. Dos vínculos, né? Eu comentei um pouquinho para vocês sobre os vínculos, o vínculo de esposa, filho e filha, os vínculos dos parentes próximos. Até passei para vocês um vídeo, né? Não sei quem assistiu aí, depois comenta para mim. A respeito daquele filme que chama Amor, né? Que a senhora ela tem um AVC, aí vem o marido dela e começa a cuidar dela, tá? Aquele vínculo de esposo e esposa, o vínculo de amizade e parceria que eu falei para vocês. E as consequências de cuidar de um familiar, que nem sempre é fácil. A gente tem aí várias consequências que podem acometer aí os cuidados quando eu vou, né, começar a cuidar de alguém da minha família, tá? Então eu vou me privar de algumas situações. Então nesse questionário todo aí, eu passei para vocês o formulário, então eu peço para vocês responderem sempre o formulário e estar enviando para a gente, tá bom? O que a gente vai estar vendo hoje, tá? Aprendendo nessa aulinha aqui super importante. Eu vou falar sobre os direitos trabalhistas do profissional cuidador e os tipos de contratação que existem, tá? Quais são os tipos de contratação que uma pessoa aí que se formou, né? No caso vocês vão se formar, cuidadoras ou cuidadores, vão poder, né, serem contratados. Quais são os tipos de contratação? Muito bem, pessoal, uma coisa muito séria, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com legislação. A gente sabe disso, que é um pouco mais sério. E a gente sabe que existe o Ministério do Trabalho e do Emprego, tá? Que é vinculado ao Ministério da Economia, tá? Então aí, né, quando o presidente assumiu, ele não é que ele extinguiu, ele não colocou o Ministério do Trabalho numa pasta separada. No Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho está lá dentro. Tá? Então é trabalhado tudo na questão da economia do país aí. Então, quem gere também essa pasta é o Paulo Guedes, tá? O ministro da Economia, que a pasta do trabalho está lá dentro do ministério dele. Uma coisa que vocês têm que entender, tá? Vamos lá, vamos levar aqui essa aula um pouco mais na seriedade. A atividade de cuidador, tá? Pode ser cuidador de criança, cuidador de jovem, cuidador de adulto, cuidador de idoso, tá bom? Essa atividade ela é classificada como uma ocupação.
tá? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, tá certo? Essa ocupação, ela consta naquilo que a gente chama de CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, no Brasil, nós temos, né, uma classificação de ocupações, várias ocupações, numa das quais tem ali o cuidador, que também é uma ocupação, tá? Então, essa ocupação, ela tem um código, que é o código 5162 na tabela CBO. Se um dia vocês fizerem um concurso público, por exemplo, e cair, né, qual é o código da ocupação do cuidador, tá? Tudo isso. Então, 5162 é importante saber, tá certo? Então, é considerada como uma ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Classificação Brasileira de Ocupações. Beleza? Muito importante, gente, tá? A profissão de cuidador, ela não está regulamentada, né, dentro de uma categoria. Ou seja, não existe um sindicato. Não tem uma categoria, por exemplo, categoria dos metalúrgicos, categoria dos professores, categoria dos médicos, categoria dos enfermeiros. Não existe um sindicato, uma categoria, tá? Ainda não existe, tá certo? Então, ela não está regulamentada com direitos específicos. Quem tem as suas categorias tem direitos específicos. Não é igual para todo mundo, tá? Então, por exemplo, os professores têm certos direitos específicos. Os trabalhadores da metalurgia têm direitos específicos, tá? O sindicato dos enfermeiros tem direitos específicos, tá? Porém, o cuidador não é encaixado num direito específico porque ele não tem uma categoria ainda, tá? Eu vou explicar o porquê que ele não tem ainda, tá? Então, assim, a CBO, ela garante, claro, todos os direitos trabalhistas, né? Como aí a legislação, ela ordena, como a própria Constituição, ela garante. Só que o cuidador, ele está encaixado dentro da categoria de empregado ou empregada doméstica, tá? Ou motorista, jardineiro, porteiro, governanta. Então, assim, é uma categoria mais de pessoas voltadas a trabalhos residenciais. Então, por exemplo, empregada doméstica. Aquela categoria da empregada doméstica, o mesmo jeito ali, né? As mesmas normas, regulamentos, tudo, também serve para o cuidador. Tá? Então, não tem sindicato dos cuidadores e cuidadoras. Não existe uma categoria própria. Então, vocês estão encaixados aí e vão receber, por exemplo, piso salarial, tudo dentro da categoria de empregado doméstico. Tá? Ou motorista, por exemplo, jardineiro, porteiro, que aí também são ocupações. Então, ocupação do empregado doméstico, ocupação dos motoristas, ocupação dos jardineiros. Tá? Então, constitui uma ocupação. Tá? Por que que não é uma categoria? Por que que os cuidadores ainda não têm um sindicato? Não é regulamentado isso. Muito bem. Na verdade, né, em 2016, tramitou lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei, que é o projeto de lei 11/16, tá? Que foi até aprovado pelos deputados ali, né, presentes, deputados federais, deputados estaduais, foi aprovado, né, lá na Câmara, a regulamentação da profissão de cuidador de idosos, crianças e pessoa com deficiência e doença rara. Tá? Então, estipulou uma série de regrinhas. Por exemplo, tem que ter um ensino fundamental completo, tem que ter o curso profissionalizante, idade mínima de 18 anos, tá? Sem antecedente criminal, aptidão física e mental. Então, assim, foi estipulado até uma regulamentação. Tá? Então, aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei, tá? 11 de 2016. Então, estava tudo certinho para ter um sindicato, para ter, né, uma categoria própria, para ter ali um salário próprio. Só que foi vetado pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro. Não estou aqui querendo falar de política. Cada um tem a sua ideologia política aqui, tá? Mas o presidente Bolsonaro, ele vetou, ou seja, ele cancelou, certo? Essa atividade aí perante os cuidadores. Então, infelizmente, o profissional, né, cuidador, ele não tem uma categoria própria porque o Jair Bolsonaro, ele vetou essa lei, tá? Então, o que acontece? O certo é a reunião para tentar, né, pressionar para que exija aí, né, vocês exijam uma categoria própria para vocês, tá certo? O Bolsonaro já achou uma série de fatores aí que vão não condizer, né, várias questões aí. Também veio também o pessoal dos sindicatos enfermeiros em cima, então tem tudo isso daí, tá? Então fica aí estipulado para vocês que foi vetado pelo presidente da República no ano passado, tá? Tipos de contratação. Quais são os tipos de contratação que existem
para o profissional cuidador? Ele pode ser contratado, ele pode ser registrado em carteira, certo? Então, existem alguns tipos de contratação. Ele só não vai ter sindicato próprio, tudo isso que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Os regimes de contrato para o cuidador, tá? Eles são esses 4 aí, que é a popular CLT, que é a consolidação das leis de trabalho, tá? A CLT, que a maioria dos trabalhos hoje envolve a CLT. Pode ser o profissional autônomo, pode ser o profissional doméstico e também pode ser o profissional voluntário. Eu vou explicar cada uma dessas 4 para vocês aqui, tá? Então, é o CLT, é o autônomo, o doméstico e o voluntário, tá bom? Vamos falar da consolidação das leis de trabalho, a CLT. Aqui eu coloquei uma observação. No caso, né, vocês aí que forem formar, sejam, né, contratados por uma empresa. Então, por exemplo, vocês forem trabalhar num lar de idoso, num asilo, num hospital, tá? Que vai precisar de um cuidador ali, ou de um acompanhante. Então, vocês foram contratados por uma empresa, tá? Privada ali, né? Público, privado. Nesse caso, existe a consolidação de leis de trabalho, tá? Que é a CLT. O que garante a CLT? Primeiro, assinatura de carteira de trabalho. Isso aqui é uma lei que até está na Constituição. Então, vocês têm assinatura na carteira de trabalho, uma carteira assinada, tá? Um regime de carteira assinada. A carga horária é de até 44 horas semanais, tá certo? Então, nesse caso aí é o que gera a maioria da CLT, 44 horas semanais para todos os trabalhos CLTs. Tá? Claro que algum outro sindicato, categoria, pode diminuir ou aumentar essa carga, mas o correto aí é 44 horas semanais, tá? Divididos aí em 5 dias, 6 dias que for, com o descanso remunerado no final de semana. Repouso semanal remunerado, acabei de falar, né? O repouso, então você não pode trabalhar direto aí todos os dias, você tem que ter um descanso, tá? Semanal. Esse descanso ele é remunerado. A própria CLT paga para você ficar em casa, certo? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para vocês. Mas é um direito que vocês têm. A inscrição no FGTS. Então tem o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Então nesse caso aí para vocês sacarem o FGTS, questão de recolher o fundo de garantia, tá? Para previdência futuramente. Aí vocês têm uma série aí de fatores, tá? Então é uma série aí de garantias que a CLT oferece. Hora extra, você ficou até mais tarde no trabalho? Hora extra, tá? Adicional noturno se for trabalhar à noite, tá? Você tem direito a férias, 13º salário, vale transporte, vale alimentação, tá? Adicional de periculosidade ou insalubridade. Então, por exemplo, às vezes tem algum laudo específico que você vai trabalhar insalubre ou tendo periculosidade. Então, tem que ter um laudo para comprovar. Então, isso daí é tudo que a CLT pode oferecer, certo? Então, tem essas questões aí. Agora, vamos falar um pouquinho do profissional autônomo. Tá? O profissional autônomo ele já não é regido pela CLT, ele não tem registro. Tá? Ele simplesmente não tem registro em carteira de trabalho. Ele é um profissional autônomo. Se ele é autônomo, ele não é subordinado, tá? Claro que ele pode ser contratado como autônomo para prestar um serviço, tá? Só que toda a responsabilidade parte da pessoa contratada. Então é de toda a responsabilidade do autônomo. Quando você é CLT, se acontece alguma coisa na empresa, a empresa é responsável, tá? Então por isso que as empresas, né, ficam sempre em cima, né, com normas, etc. Então a empresa ela é responsável. Agora o autônomo não. Quando o profissional é autônomo, ele que é responsável por si próprio. Se ele comete um erro, ele responde por aquele erro. Tá? Então nesse caso ele é todo responsável. Por isso que ele não é regido pela CLT. Tá? Então nesse caso aí ele não é subordinado pelo contratante, sendo toda a responsabilidade dele mesmo. Pode ser uma pessoa jurídica, o autônomo ele pode até abrir uma empresa. Tá? Uma microempresa aí. Então ele pode ser uma pessoa jurídica. Tá? Então, por exemplo, um profissional cuidador pode abrir uma empresa de cuidadores. Tá? Cada um ali pode ter sua própria autonomia. Recolhem contribuição, né, para a Previdência Social, aí tem que pagar lá por mês, né, um boleto lá, tudo certinho. Caso alguém queira contribuir para a Previdência, para estar aposentando no futuro, certo? E, geralmente os autônomos eles trabalham mais como folguistas. Então, por exemplo, tem um cuidador já registrado, ele vai folgar. Aí vem um autônomo aí para, entre aspas, fazer um bico. Tá? Que a gente fala. Então, nesse caso aí, ele pode trabalhar como folguista, certo? Ele pode aí trabalhar domingo, sábado, feriado, o dia que achar que melhor convém. O cuidador doméstico, aquele que vai ser registrado, vai ser contratado por uma pessoa dentro de casa, né? Ou tem um lar, ou tem minha mãe, eu preciso contratar um cuidador, tá? Então, ele é subordinado à pessoa da família. Então, por exemplo, eu contratei um cuidador. Então, eu sou o chefe, entre aspas, desse cuidador, tá? Da família ali. E eu que vou remunerar essa pessoa, eu vou pagar essa pessoa,
tá? Então, nesse caso aqui, é quase como se fosse a CLT, tá? Então, assim, não é uma empresa. A empresa praticamente sou eu, né? Eu contratei para trabalhar na minha casa. Então, a minha casa é a empresa. Eu sou, né, então, o dono da empresa, né, o dono da casa ali, e eu tenho que pagar tudo isso para a pessoa que eu contratei. Então, esse daí é o regime de trabalho doméstico, certo? Carteira assinada. Existe a licença maternidade de 120 dias, tá bom? Então, por exemplo, a cuidadora ficou grávida, ela tem licença maternidade de 120 dias aí, tá certo? Tem até licença paternidade também. Aviso prévio, eu dou aviso prévio para ela quando precisar dispensar, ela tem direito a aviso prévio, né, 30 dias aí. Estabilidade à gestante, né, que essa pessoa ela está grávida, ela tem estabilidade 5 meses após o parto ali, né, então tem uma estabilidade, eu não posso mandar ela embora, dispensar ela, tá, antes de completar 5 meses. O salário não pode ser inferior ao mínimo, tá? Então o mínimo é R$ 1.163,55. Professor, mas não, o salário mínimo é 1.045. Não, o salário mínimo, né, do estado de São Paulo mesmo, realmente do Brasil em si, é 1.045. Só que lembra que vocês estão encaixados, os cuidadores estão encaixados lá na atividade de empregada doméstica? Então, nesse caso, o salário mínimo de uma empregada doméstica é R$ 1.163,55, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então, vocês não podem ganhar, né, por registro de trabalho doméstico menos que isso daí. Tá? R$ 1.163,55. Tá? Não pode ganhar menos que isso. Tá certo? Férias anuais. Então, vocês têm direito a férias acrescidas de 1/3 de férias. Tá? Isso é direito também. Como se fosse uma CLT, tá, gente? 13º, vale transporte. Só que tudo isso aí é eu que pago. Tá? Então, igual eu falei, eu contratei alguém para cuidar da minha mãe em registro de trabalho doméstico. Assinei a carteira dela. Eu tenho que pagar tudo isso daqui. Eu tenho que seguir toda essa regra aqui. Porque senão, se eu não cumprir com isso daqui, essa pessoa pode me processar. Tá? Então, eu tenho que cumprir com tudo isso daqui. Inscrição também na Previdência Social aí para futuras aposentadorias, tá certo? E o descanso remunerado em feriados. Também isso, tem um feriado, né? Se eu precisar dessa pessoa para trabalhar no feriado, eu tenho que pagar mais para ela. Eu tenho que pagar hora extra como se fosse a mais para ela, tá bom? Então isso daí é como se fosse o regime de trabalho doméstico, certo? E por fim, o trabalho voluntário, tá? O trabalho voluntário, gente, tem muita gente que até prefere fazer o curso para isso. Eu conheço alunos que querem fazer o curso para trabalhar como voluntários. É um trabalho muito bonito, tá certo? Só que o voluntário, ele é de vontade própria. Pô, quero ser voluntário, eu vou lá, beleza. Da minha vontade, eu vou lá. Só que eu não tenho remuneração, eu não vou ganhar nada por isso, tá? Eu estou fazendo um trabalho de graça, né? Para mim ficar bem ali, como bem-estar, por vontade própria, né? O contrato voluntário, sim, você até assina um contrato voluntário. Só que ele não é de emprego, ele é um contrato voluntário. Tá? Ele não é contrato de emprego de forma alguma. Você assina, ó, vou fazer um trabalho voluntário de 3 meses. Muito bem, assinou, tá ali, é uma assinatura que você tem e que a outra parte também tem, que você aceitou aquilo. Tá? Pode ser feito em atividade residencial ou instituições sem fins lucrativos, ONGs, por exemplo. Tá? Então, o trabalho voluntário também encaixa nesse tipo aí de locais. E o que pode receber ali, né, do trabalho voluntário é a alimentação, certo? Um local, por exemplo, a alimentação, ela pode ser fornecida, e o vale transporte. Tá? Então, isso daí é a própria instituição que você está trabalhando que pode pagar para vocês, mas não é regra. A pessoa paga se ela quiser. Então, o trabalho voluntário ele não tem praticamente nenhum benefício aí, tá? Nenhuma garantia, nenhum benefício. Você simplesmente trabalha por um, né, tempo aí e não recebe nada por isso, certo? Atenção, tá? Uma coisa muito séria aí. Os trabalhadores poderão ser demitidos por justa causa, tá? É a mesma coisa que uma empresa, viu, gente? Justa causa, se em determinado momento ferirem os direitos contidos aonde? No estatuto, né? Eu coloquei estatuto aí, mas eu vou consertar. No estatuto da criança e adolescente, ou estatuto do idoso. Então, vocês vão ver na próxima aula, se não me engano, na próxima aula, na outra ainda, tá? Que eu vou falar sobre aí a questão das leis que envolvem, né, os idosos, os adolescentes, tem o estatuto do idoso, da criança e do adolescente, tá? Então, se eu firo alguma causa que está ali, um tratamento que eu fiz ali com uma pessoa, tal, eu posso ser demitido por justa causa. Eu vou embora sem direito a nada. Tá? A empresa pode mandar embora, ou eu, como profissional, né, que contratei esse cuidador doméstico, também posso dar justa causa para ele, porque ele está ferindo ali uma norma no estatuto, que foi regido, né, pelo governo federal, aí, é uma regra, é uma lei que garante a proteção dos idosos e das crianças e adolescentes. Tá certo? Muito bem, pessoal, tive que correr um pouquinho, né, porque essa aula aqui ela é um pouco mais praticamente só teórica mesmo, tá bom? Então a gente falou um pouquinho sobre os direitos trabalhistas do cuidador,
Passei para vocês aqui um pouquinho sobre isso, tá? Os tipos de contratação, que são, vocês viram lá, né? CLT, autônomo, voluntário e doméstico, certo? E semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o tópico aí de cuidando do cuidador. O cuidador, né, vocês aí que forem trabalhar, também precisam ser cuidados, tá, gente? Né? Vocês estão trabalhando, vocês estão se dedicando, é um trabalho exaustivo, complicado. Então existe também o cuidado para os cuidadores. Então como que você pode cuidar de você mesmo? Né? Algumas atitudes, né? Algumas atividades que você possa estar fazendo aí. Certo, meninada? Muito bem. Vamos minimizar a tela aqui, só para vocês lembrarem que vocês têm aí o formulário para estar respondendo. Tá? Da mesma forma da semana passada, peço que vocês façam o formulário, não deixem de fazer. Está sendo muito importante. Pouca gente está fazendo, viu, gente? Eu quero que vocês aí se empenhem mais. Eu vou mandar daqui a pouquinho o link da aula para vocês reverem essa aula, se quiser pausar, se quiser rever de novo, voltar naquilo que eu falei. Tá? E também o link do formulário do Google Forms. Então vocês estão vendo aí, tocou no link, vai abrir esse formulário aí, ó. A turma de vocês, 20 CDD 04, a edição Zé do Rio Preto, tá? Terça-feira, às 8 horas da noite, aula do dia 2/6, que é hoje. O que vocês viram aqui? A profissão de cuidador, né, que é o módulo que vocês estão, e a aula número 4, que são os direitos trabalhistas do cuidador. Então vocês tocaram lá no link, vão abrir essa telinha aqui, vai estar lá, o nome completo. Coloque o nome completo de vocês. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei Bruno Steffens, meu nome. Qual a turma? Bom, a turma de vocês. Então é a 20 CDD 04. Tá? Botãozinho próximo, toca no próximo. Vão abrir aqui 3 perguntinhas para vocês responderem de múltipla escolha. Tá? De alternativa, quer dizer. Então, nesse caso aqui, pega a pergunta, responde, pega a segunda, responde, pega a terceira, responde. Respondeu as 3, vai no botão enviar. Tá? Tocou no botão enviar, veio o relatório para mim. Certo? Vocês já fizeram, já garantiram a nota e a frequência de vocês da semana. Hoje é terça, vocês têm até quinta-feira para fazer, viu, gente? Então, assim, às vezes eu cobro lá no grupo, tá? Porque eu vejo que pouca gente está fazendo. Mas façam, não deixem de fazer isso aqui, em 2 minutinhos vocês fazem. Tá? Vale muito. Vamos torcer para que essa pandemia aí passe logo para a gente voltar às aulas presenciais, tá bom? Pessoal, eu tô com um probleminha aqui, muito sério, no meu Zoom, que ele não está deixando eu ativar. O microfone de vocês está ativo aqui para mim. Só que eu não consigo ouvir vocês, tá? Então eu não sei porquê, eu acho que é uma atualização que eu tenho que fazer, mas também daqui a pouquinho vai dar o tempo de fechar aqui a aula. É o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, tá com vergonha de perguntar lá no grupo, chama eu no particular, tá? Professor, eu fiquei com dúvida, tô com vergonha de perguntar no grupo, você pode me explicar? Posso, a hora que for, tá? Então assim, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá? Professor, tá falando muito rápido, não tô entendendo, tal. Eu dou uma consertada aqui, certo? Minha garganta não tá muito boa essa semana, comecei a semana meio mal. Então eu tô meio que correndo assim, porque acaba doendo um pouco, tá? Porque eu falo mais calmamente, tudo, e 40 minutos é muito ruim pra gente falar rápido. Mas eu peço que vocês aí me mandem as dúvidas que vocês têm, tá? Qualquer dificuldade, para que vocês continuem frequentando o curso, é muito importante, tá, gente? A gente vai passar junto por essa fase aí, igual eu falei no começo da aula, o mundo inteiro tá passando por isso. E logo, né, se Deus quiser, vai passar e a gente vai estar de volta nas aulas presenciais para estar fazendo tudo a parte prática, certo? Muito bem, pessoal, eu vou estar encerrando aqui agora, tá? Semana que vem a gente volta na terça-feira às 8 da noite. Agradeço a participação de quem está aqui comigo, a Juscelia, a Rosângela e a Silvia, certo? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Pessoal que não assistiu a aula aqui via Zoom, assista depois no YouTube, tá bom? E qualquer dúvida estou aqui para solucionar para vocês. Certo, pessoal? Professor Bruno Steffens, diretamente de Franca, tá? Aí diretamente para São José do Rio Preto. Agradeço a compreensão e a colaboração de vocês. Então, até semana que vem. Se cuidem, tá bom? Um grande abraço.